Olá, eu sou Leonardo Cavalcante e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui agora, hoje, com o deputado Cristino Áureo, dos Progressistas do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, deputado. Eu que agradeço, Leonardo. Estou aí. O deputado é relator da MP 905, que também chamada MP Verde e Amarelo. Antes da nossa conversa aqui, o senhor disse que não gosta muito desse nome. Por quê, deputado? Não, na verdade, eu acho que ela é a MP do emprego e também da renda, de um modo geral, embora o termo emprego e renda esteja muito desgastado, mas nós temos sempre que enxergar aqui a possibilidade do emprego, aquele emprego tradicional, regido pelas normas trabalhistas de sempre, hoje em dia está dando lugar a diversas outras formas de ocupação, né? E a renda, ela é muito mais abrangente, porque ela abrange toda a possibilidade de ocupação, para além não só do emprego, seja ele formal ou informal, mas também a atividade empreendedora e tudo mais. Então, esse conjunto, né, que eu considero que é a MP da dinamização do mundo do trabalho, quando se diz MP verde e amarelo, remete muitas vezes, né, a sociedade está muito polarizada, eu noto, até em rede social mesmo, né? Então, um lado, quando vai fazer uma manifestação, acaba usando uma determinada cor, né? Faz a manifestação em vermelho, é uma manifestação de esquerda, coloca as cores do país, é uma manifestação de direita. Quer dizer, essa polarização não ajuda. Então, o termo, muitas vezes, causa um certo carimbo, e eu sempre digo o seguinte, é a MP do emprego, a MP da redenção, eu acho, de uma parte significativa da população que sofreu muito com os efeitos da recessão que a gente vem passando. Essa MP ela foi desenhada dentro do Palácio do Planalto, mais pelo Onyx. E, de certa forma, o projeto do Paulo Guedes seria um projeto um pouco com outro desenho, no sentido de ter algumas regras já constitucionais e regras infraconstitucionais que vieram depois em legislações, acabariam não estabelecendo essa relação com o trabalhador. Se houver alguma dificuldade em relação a essa MP, ela não ser uma MP originária do ministro da Economia, que é uma pessoa muito forte dentro do governo? Não, eu vejo ali, além desses fatores, uma presença muito forte do Rogério Marinho, que antes de ser ministro... Tudo bem, muito bem. Onyx e Rogério Marinho. Na verdade, existe uma dupla, né, na formação dessa na origem. O Rogério fez um grande trabalho, né, à frente, não só quando ele coordenou como parlamentar essa discussão da reforma trabalhista, fez um grande trabalho, evidentemente que um trabalho duro, porque ajustar a legislação e modernizar não é simples, não é uma tarefa fácil, mas ele soube conduzir e, como secretário especial da Previdência, tocou em frente uma reforma difícil. A reforma da Previdência não é fácil em nenhum lugar do mundo, está aí a França para mostrar isso com toda a clareza, está aí o conjunto dos estados, estão aí o conjunto dos estados. Você vê que para aprovar medidas de previdência, São Paulo, por exemplo, você vê a dificuldade que foi para aprovar. Então, o Rogério tinha feito esse trabalho e merece muito hoje estar figurando no quadro de ministros, é um dos ministros, sem dúvida alguma, que vai ter um dos melhores desempenhos, né, dentro da esplanada. Agora, antes um pouco dele sair, ainda como secretário especial de Previdência e Trabalho, ele, juntamente com a Casa Civil e com o ministro Guedes, trataram de um universo de assuntos dentro dessa MP. Eu já expressei isso em diferentes ocasiões. Eu entendo que a MP, se ela fosse um pouco mais enxuta, ela não teria sofrido os reveses iniciais, os atrasos que ela teve na partida, quando ela foi publicada lá em novembro. E o senhor deixou essa MP mais enxuta? Eu acredito que sim. Eu acho que nós conseguimos um relatório equilibrado. Nós conseguimos produzir alguma coisa que é fruto também dessa negociação que nós estabelecemos na comissão mista que foi montada. O início foi bastante difícil porque
tinha uma discussão, inclusive, devolve a MP, porque não tinha pertinência, alguns assuntos não tinham pertinência. E quando eu fui definido como relator, com o apoio não só do presidente da minha casa, da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, mas também com o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eu fui com a missão de tentar fazer, olha, essa MP entrou sob um signo de uma descrença muito grande, de uma vai devolver, não vai devolver, de uma disputa muito grande e com acirramento, e me coube pacificar um pouco esse ambiente e trazer essa MP para um pouco mais de racionalidade, dizendo, olha, esses temas aqui são temas que, embora haja divergência, mas são importantes para o país. Que temas são esses, deputado? Olha, eu acho que principalmente... Quais os principais pontos dessa MP? A alma da MP é o chamado contrato verde e amarelo, ou seja, um contrato que visa proporcionar as oportunidades para determinadas faixas etárias, que eu vou detalhar ele. Um outro segmento dentro da MP é o microcrédito, ou seja, a tentativa de finalmente fazer o microcrédito ser significativo, ter peso no Brasil. A outra questão trata de modernizar as relações do trabalho de forma a desonerar o setor produtivo de uma série de custos e obrigações que acabam pesando finalmente sobre a decisão de contratar ou não contratar. Uhum. Né? E uma outra parte da MP que lida com reabilitação, com toda essa questão de como é que o acidente de trabalho, de como é que a relação com as pessoas com deficiência se estabelece no mundo do trabalho. Então, eu diria que tem esses quatro grandes eixos. Agora, foi colocada aí também a discussão, por exemplo, do registro profissional de determinadas categorias no Ministério, que é um problema que gerou muito mais debate, balbúrdia, do que propriamente um encaminhamento prático dessa questão. A outra por exemplo, querer tratar da regulamentação do setor de seguros, que tem pouco a ver com isso e acabou também gerando dentro dessa MP uma discussão com perda de energia. Então, eu preferia sinceramente que ela tivesse atinente aos 4 primeiros temas que eu falei, porque eu acho que eles eram e são muito mais razoáveis de serem tocados. Sim, mas a questão do registro, como é que está agora, nesse momento? Porque é importante essa questão do registro, sim, porque a partir do momento, em algumas categorias, essa questão do registro ela não faz a menor diferença. A não ser uma burocracia da pessoa ter que ir no Ministério e acabar tendo que fazer esse registro. Como é que está nesse momento a MP? Eu voltei à situação anterior da MP, ou seja, os registros continuam, pelo meu relatório, os registros continuam válidos junto ao Ministério da Economia / Trabalho. Né? Então, citando o exemplo dos jornalistas, por exemplo, sim, se de uma hora para outra, antes de ter uma estrutura capaz de fazer o registro e manter, vamos dizer, a chamada autogestão, autorregulação da profissão, antes de ter isso, você simplesmente colocar isso no limbo, dizer, olha, o Ministério não faz mais e não tem nenhum outro sistema que faça, não é algo razoável. Então, eu restituí essa condição, não só para jornalistas, como também para outras funções que foram ali deixadas de lado na parte do registro por parte do Ministério. Mas, desculpe insistir nisso, deputado, mas qual é a diferença que há, por exemplo, considerando aqui os jornalistas, por exemplo? No caso dos jornalistas, hoje o diploma já não tem mais uma validade efetiva para que a pessoa exerça a profissão de jornalista. Qual é a diferença? O que garante, do ponto de vista prático, o registro dele? Exatamente na avaliação que nós fizemos em equipe e na comissão também, exatamente no caso dos jornalistas, porque essa questão do diploma, a questão da certificação ficou em aberto, você não tem nenhuma referência para poder criar um elo entre a função exercida e algumas qualificações mínimas
exigidas ou alguns registros a respeito daquela pessoa no exercício da função, nós achamos que ela deixar isso solto demais, né? Deixar isso muito sem essa referência. Então, achamos que era importante e começamos a negociar com o Ministério para que, num rápido espaço de tempo, também seja criada uma metodologia para que os sindicatos se fortaleçam, para que outros órgãos se fortaleçam e no futuro passem a fazer esse registro. Afinal de contas, o que o Ministério diz é que isso ocupa uma burocracia muito grande, muitos servidores para isso, e o intuito ali é simplificar. Mas é importante dizer que havia uma preocupação dessas categorias em sair da situação do registro para o vácuo. Isso em relação aos seguros, qual é o ponto? Os seguros também, havia revogação do decreto e da lei que estabeleceram as normas da função de corretor de seguro. Então, o que nós fizemos foi restabelecer a situação anterior, mas houve também algumas emendas no sentido de tentar caminhar para a autorregulação. Aí tem uma discussão entre governo e setor, né, SUSEP e setor, a discordância sobre esses pontos que estão no relatório, mas eu acho que é salutar esse debate, vamos deixar que esse debate aconteça em plenário. Se a proposta de autorregulação não atende ao que o governo enxerga para o setor, e se o setor não enxerga a sua vinculação com a SUSEP como algo razoável, é um bom momento para o debate, né? Esses são pontos que eu considero, Leonardo, são os pontos mais periféricos do coração da medida, né? Esses pontos... De qualquer forma, o senhor acabou mantendo eles na medida. O registro profissional não, o registro, a medida tinha extinguido, eu voltei a ter, o Ministério continua com a obrigação. No caso dos corretores, eu também reintegrei os corretores ao registro original, certo, mas dei a possibilidade de, no relatório, os pontos de autorregulação serem debatidos ali. Então vamos para o mote, para o coração da medida. O que o senhor acha que, a partir do momento que essa medida comece a valer de forma chancelada pelo Congresso, é que a gente pode ter de novidade em relação ao país? Leonardo, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte: eu não vejo na agenda do Congresso nenhum outro assunto com a possibilidade de dar uma resposta tão imediata à população quanto esse tema da 905. Vamos fazer uma análise aqui rápida. A reforma tributária, ela é importante, mas, primeiro, ela tem um período de discussão incerto ainda dentro das casas, certo? E mesmo que... A reforma do fim do mundo, praticamente. Então, assim, mesmo que se possa fechar o texto, a implementação da transição é de 10 anos. Então, esperar resultados da reforma tributária no curto prazo não dá, né? Embora ela seja importante. A reforma administrativa, que lida com o servidor público, para o dia a dia do cidadão, ela ainda vai demorar também a gerar algum impacto, porque ela pode ter impacto sobre contas públicas, etc., mas assim mesmo na contratação dos novos servidores. Então, se você olhar o que tem na chamada agenda de reformas, há uma frustração muito grande, porque nós temos no Congresso que dar respostas mais imediatas. Desde a minha posse como deputado, em 1º de fevereiro do ano passado, eu já dizia o seguinte: o que nós temos de agenda real para dar conta da maior recessão que a gente vem enfrentando, ou que já enfrentou na história do país, né? Os anos de 15 e 16 acumularam uma perda de PIB de 7,5%. Isso não é trivial. Nem na década de 30, no início, na Grande Depressão, houve 2 anos de redução de PIB seguidos, né? Então, nós viemos e temos uma geração de órfãos da depressão, órfãos da recessão. E esses órfãos da recessão estão caracterizados, do ponto de vista etário, nessa faixa dos 18 aos 29 anos. São pessoas que, quanto mais tempo ficarem fora do mercado de trabalho, mais envelhecem sem amadurecer. Porque a falta de experiência, naquele efeito, aquele dilema
conhecido não consegue emprego porque não tem experiência porque não consegue se inserir, isso parece um fenômeno conhecido nosso, mas agora ele é conhecido com agravante. Ele é conhecido com uma incapacidade muito grande de gerar postos e cada vez esse estoque, né, de pessoas sem ocupação vai se ampliando. Então, dar o estímulo ao empregador para que ele absorva essa parcela é muito importante para que a gente possa dinamizar o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, você tem uma faixa que a gente chama dos 55 mais, ou economia prateada, ou geração prateada, na qual, inclusive, eu me insiro aqui, né? Acho que eu também. Então, nós que estamos aí, né? A sociedade tem que entender que a nossa faixa etária, né? Hoje, nós somos, né? Antigamente você olhava para um homem de 50, 55, 60 anos, estava um ancião. Hoje, são pessoas, mulheres e homens, muito produtivos que carregam... A partir dos 50 anos. A partir dos 55, na verdade. 55 anos. 55. Eu não me quadro ainda. Está sendo mais específico em relação aos benefícios que a MP, chancelada pelo Congresso, ela vai trazer para o trabalhador brasileiro. Olha, eu acho exatamente, nós falávamos aqui dessa questão relacionada às faixas etárias, né? Então, a juventude, né, como órfãos, né, desse processo de recessão, depressão, quanto mais nós mantivermos essas pessoas fora do mercado de trabalho, evidentemente que o envelhecimento não será acompanhado dessa maturidade, porque é a cultura de trabalhar também que leva a pessoa cada vez mais a se inserir no mundo do trabalho. A melhor qualificação é dada na experiência diária de você estar aprendendo dentro da empresa, claro, e tal. De outro lado, a chamada geração prateada, ou economia prateada, né? Na qual aqui eu estou inserido e eu acho que boa parte da nossa população em breve estará. Nós estamos, a nossa longevidade, né, nós tendemos a ter, né, no Brasil cada vez mais gerações longevas, mas nós vamos ter também que responder a esse desafio. Nós vamos ter que manter as pessoas ocupadas. Já está entre nós as pessoas que nasceram numa geração agora que vão viver 150, 200 anos. Para uma pessoa que vai viver 200 anos no futuro, ela vai viver 3/4 da sua vida com mais de 50 anos. Como é que nós vamos dar resposta a isso? Então, desde já... E essa MP, ela dá resposta como? De que ela cria incentivos para o empregador efetivamente contratar e manter pessoas dessas duas faixas etárias. De forma prática. Eu sou empregador e quero contratar uma pessoa com mais de 55 anos. Isso. O que é que eu vou ter de benefício? Você vai ter uma redução total, você vai ter uma isenção da contribuição previdenciária, os 20% que você paga de INSS como empregador, vai ter isenção de todas as contribuições do Sistema S, salário e educação. Isso vai representar, no final, alguma coisa de economia de 45% dos encargos. Então, hoje, se você contrata uma pessoa, ela te custa 102% do valor do salário dela. Então, você contrata por 1.000, ela te custa mais de 2.000. Né? Então, se você tem uma redução aí na faixa de 40 e tantos por cento, ela vai te custar bem menos e você vai ficar naturalmente mais inclinado a aumentar o número de contratados. Então, o estímulo ao empregador é exatamente isso. Essa é para a pessoa mais velha, para a pessoa mais nova, que está iniciando o mercado de trabalho. Mesma coisa, você tem uma desoneração. A desoneração é para as duas faixas. Né? Então, o empregador que contratar nessa faixa dos 18 aos 29, que é primeiro emprego, então essa pessoa não pode ter tido carteira assinada. E na faixa dos 55 anos ou mais, são pessoas que tenham essa idade, que estejam há mais de 12 meses fora de um vínculo formal. Então, com isso, o estímulo para trazer, só para te dar uma ideia, o desemprego na faixa dos 18 aos 29 anos, enquanto a média nacional já é um desastre, 12% desempregados, nessa faixa dos 18 aos 29, ela é de 26%. Então é dramática. Na faixa dos 55 mais, o problema não é a taxa de desemprego, é que a taxa de reocupação dessa pessoa é abaixo de 10%.
para cada 100 pessoas que perdem o emprego com mais de 55 anos, menos de 10 conseguem se reinserir no mercado. Então, dar tratamento a isso não é o Brasil que está fazendo, isso não é uma experiência só brasileira. O Banco Mundial acabou de divulgar um relatório mostrando o quão importante essa desoneração da folha ela acaba sendo. E mais do que isso, o mercado de trabalho, se você der estímulo numa hora que você está entrando na depressão, na recessão, não serve para nada, porque uma empresa não vai contratar mais gente se ela estiver mergulhando. Nem em pleno emprego, quando está com a atividade lá em cima, se você der estímulo à empresa, você está jogando dinheiro público fora no incentivo, porque a empresa já estaria naturalmente contratando. O momento de ter um programa desse é esse que a gente está vivendo. Você vê um PIB de 1,1, é um PIB que não é uma perda de PIB como tivemos no biênio 15-16, mas é uma reaceleração muito lenta. Se nós não tivermos um programa ativo de contratação de pessoas, nada vai acontecer. Por que a CMP ela tem dificuldade de ser votada? Qual é a expectativa do senhor em relação Olha, eu acho que a gente limpou muita coisa nela que podia atrapalhar. Por exemplo, financiar essa desoneração, o governo tinha proposto taxar o desempregado. É uma coisa que, assim, do ponto de vista político, do ponto de vista da aceitação disso na opinião pública, era muito difícil. Então, um trabalho nosso de ir para dentro do orçamento, e aí a parte do orçamento impositivo tem esse lado bom, a própria Câmara, no final do ano passado, encontrou no orçamento um espaço de 1,5 bilhão para financiar o programa e não precisar taxar o desempregado. Então, essa taxação eu coloquei no relatório como uma taxação opcional, ou seja, a pessoa que está desempregada recebendo seguro-desemprego, hoje ela não paga contribuição previdenciária. Ela poderá pagar, caso essa seja uma opção dela, para contar o tempo. Mas se ela julgar que ela está desempregada e não pode dispor desses 7,5%, R$ 75,00 por mês, se isso, para a pessoa desempregada que ganha um salário, é a diferença entre comer ou não no final do mês, ela simplesmente diz, eu não quero contribuir. E não no modelo anterior, onde isso era absolutamente impositivo. Uma outra frente que eu acho dentro desse contexto é o microcrédito. Microcrédito no Brasil é absolutamente ridículo o estoque de microcrédito, o valor colocado. Nós estamos atrás da maioria das economias do mundo de porte semelhante à nossa em matéria de microcrédito. Nós temos 5 bilhões de reais de estoque aplicado de microcrédito, quando, na verdade, o nosso potencial é 4, 5, 6 vezes mais do que isso, né? Então, nós colocamos muita regra de simplificação, o governo já tinha mandado algumas, eu fui ao presidente do Banco Central, o Campos Neto, discutir e tive uma receptividade enorme por parte do Banco Central, quero aqui elogiar, no sentido de facilitar. Então, a MP trata de normas de simplificação, como, por exemplo, uma pessoa, uma senhora que queira adquirir uma geladeira para consumo, tem facilidade de, numa loja de eletrodoméstico, comprar com crédito facilitado. Se ao invés de chamar de geladeira, ela chamar de câmara fria e for comprar esse equipamento numa loja para fazer salgadinho para vender e for chamar isso de microcrédito, aí é uma burocracia, tem que ter uma visita presencial, se ela morar numa comunidade de risco, ninguém vai lá fazer isso. Então, simplificar tudo isso, abrir para mais instituições e não só os grandes bancos, fazer com instituições menores, isso tudo está na MP e a ideia é levar de um estoque de 5 bi para 40 bi em 3 anos. Ainda que a gente não alcance essa cifra, mas se dobrar ou triplicar o valor, já é um avanço extraordinário. E de 2 milhões... Em relação ao valor do crédito, ao volume do crédito. Isso em volume de crédito. Em pessoas, hoje você tem 2 milhões de brasileiros atendidos em microcrédito. A ideia é levar para 10. Mas eu volto a dizer, se atingirmos 6, 7 milhões, nós já colocamos o Brasil num outro patamar. Então, há de se perguntar o que tem microcrédito a ver com a legislação da contratação? Tudo. Porque há vida fora da CLT. Ou seja, o Brasil tem que se ver como também uma terra para empreender. E tem um dado aí, Leonardo, que eu quero chamar a atenção. O empreendedor brasileiro trabalha mais do que o trabalhador de carteira assinada. Um número agora do IBGE mostra que a pessoa que é dono do negócio e tem pelo menos um empregado, ele trabalha por semana 45 horas.
muito mais do que o conjunto de quem está empregado trabalha 39 horas. E muito mais do que o setor público trabalha 36 horas. Quer dizer, então a pessoa que é dona do próprio negócio, muitas vezes ela é vista como patrão, o empregador. Na verdade, essa desoneração ela vai atender aos trabalhadores, mas vai atender também a esse empreendedor pequeno, porque a desoneração dele vai levar a muito mais oportunidades. E vota, na avaliação do senhor? Olha, eu tenho muita convicção de que, feito esses ajustes, tem uma série de outros que aqui a gente não vai poder detalhar, mas claro, que tornaram mais palatáveis, nós temos um acordo com a oposição, não que a oposição venha em favor, venha votar nos itens da medida, mas temos um acordo para que na próxima terça-feira, né, no dia 10, nós possamos, sem obstrução, discutirmos e votar o relatório para cumprir um prazo. Nós temos até 20 de abril para aprovar finalmente a MP no Senado. Então nós diríamos que dentro desse dia 10 fazemos isso, temos um prazo até 25, 30 de março na Câmara, o restante no Senado. É muito viável aprovar essa medida provisória. Muito bem. Deputado, a gente está caminhando aqui para o final, vamos para um jogo rápido aqui. Gostaria que o senhor respondesse de forma direta se é a favor ou contra os seguintes temas. Aborto, flexibilização. Não, sou contra. Liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Sou contra. Liberação do porte de armas. Sou contra. Apenas votei favorável nos limites da propriedade rural, porque tem uma questão específica. Escola sem partido. Eu acho que essa é uma discussão. Eu acho que a escola tem que ser livre o mais possível. O pensamento é formado na escola e desde o ensino fundamental até a universidade. Independência do Banco Central. Sou a favor. Sistema de capitalização da Previdência. Sou contra. Maioridade penal. Sou contra. Imunidade tributária a igrejas. Eu acho que, assim, a gente tem que... Só um pouco, vamos voltar aqui. Maioridade penal, o senhor é contra a redução? Sou contra a redução. Ok. Imunidade tributária a igrejas. Olha, eu acho que, assim, tem que se ver a proliferação de entidades de toda sorte, né? Eu sou favorável àquelas que, de fato, se constituem e, principalmente, que ajudam, além do conforto religioso, também fazem um trabalho social. Poder 360 completa este ano, agora 2020, 5 anos. Eu queria saber do senhor qual a avaliação, qual a importância de veículos digitais como o Poder 360 e da mídia para a prática do jornalismo do Brasil e para a democracia. Eu acho que é uma grande confusão sobre o ambiente digital, o ambiente da mídia tradicional, né? As pessoas não entendem bem. O importante é ter um jornalismo de altíssima qualidade, feita com profissionais que, assim, sem nenhuma aqui rasgação de elogio barato, eu vejo na equipe que vocês montaram. Então, e acho que a gente tem que constatar que o ambiente digital tem uma capacidade, uma capilaridade, uma condição de chegar em todos os espaços da vida do país que os veículos tradicionais não têm. Então, eu saúdo muito isso também, porque eu acho que é um espaço democrático. Eu tenho acompanhado, é um espaço democrático que trata de todos os partidos, de todas as tendências, abre o espaço para essas manifestações e, principalmente, gera conteúdo verdadeiro, conteúdo profundo. Eu vejo as análises, os temas serem tratados dessa maneira. Então, acompanho, admiro e acho que vocês cumprem um grande papel, né? Então, no que depender aqui da minha torcida, né, e também da minha audiência, eu estou firme com vocês e tenho certeza que vocês cumprem aquilo que a gente precisa, de ter uma imprensa livre, que nos ajude, né, no parlamento a fazer esses sistemas de peso e contrapeso e zelar pela nossa democracia, porque eu tenho muito orgulho do Brasil ser uma democracia que luta com todas as suas dificuldades, né, mas que está mostrando que tem capacidade para reagir a essas tentativas de tirar o Brasil desse caminho.
Queria agradecer o deputado, queria agradecer a audiência. Vocês, muito obrigado e até a próxima.